Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Você está aqui no ADCA ao vivo, na plataforma do YouTube, e nós estamos estudando a Palavra de Deus por intermédio, nesta ocasião, nas últimas semanas, e pretendemos assim continuar estudando por meio da nossa declaração de fé. Declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Já passamos aqui no nosso estudo por 5 capítulos da nossa declaração de fé. Já estudamos aquilo que a Bíblia nos diz acerca dela mesma, das Sagradas Escrituras, e reafirmamos e cremos na inspiração plenária de toda a Bíblia, da forma que nós a temos, com 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros em um Novo Testamento. Também estudamos no capítulo de número 2, sobre Deus. Depois do capítulo de número 3, vimos os aspectos bíblicos acerca da Trindade. No capítulo de número 4, falamos sobre a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 5, o nosso último vídeo desta sessão, falamos sobre as obras de Cristo, a sua morte vicária, ou seja, substitutiva, em lugar de todos os seres humanos, por isso todos indistintamente podem ser salvos, e o sangue de Jesus Cristo tem eficácia na vida de todos aqueles que creem em o Senhor para a salvação. Também estudamos no capítulo de número 5 sobre a morte de Jesus Cristo, sobre o seu valor, sobre a expiação dos pecados, a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Por meio do sangue de Jesus, todo o pecado do homem pode ser definitivamente removido, tornando o homem, de uma só vez, de fato, aceitável a Deus. Nesta ocasião, na data de hoje, nós estaremos estudando o nosso capítulo de número 6 da Declaração de Fé, que trata sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E com esta afirmação, a pessoa bendita de Jesus Cristo, nós já damos aqui uma dica, uma informação daquilo que nós cremos e que vamos estudar. E nós reafirmamos, conforme a Bíblia deixa muito claro, que o Espírito Santo é uma pessoa. Como nós já vimos por ocasião do estudo da Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa declaração de fé no capítulo de número 6, na página de número 67, ela enfatiza ou inicia com aquela fórmula usual, da seguinte forma: cremos, professamos e ensinamos. O que nós cremos, professamos e ensinamos acerca do Espírito Santo? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus igual ao Pai e também igual ao Filho. Acerca disso, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, Mateus capítulo 28, e também no versículo de número 19. Diz mais ainda na introdução à nossa declaração de fé: o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Então, como nós deixamos claro lá na nossa declaração de fé, no capítulo sobre a Trindade, o Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai e assim como Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso capítulo de número 6 da Declaração de Fé está dividido em 6 tópicos. Vamos então falar um a um daquilo que a palavra do Senhor nos diz acerca do Espírito Santo, usando a divisão que foi proposta aqui na nossa Declaração de Fé. Em primeiro lugar, o autor nos propõe aqui examinarmos, darmos exemplos dos nomes e títulos pelos quais o Espírito Santo é apresentado na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus é indicado por diversos nomes e títulos. Em primeiro lugar, obviamente, Espírito Santo. Mas a Bíblia também nos mostra ele sendo identificado como
o Espírito de Deus, a expressão Espírito do Senhor, a expressão Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da glória, Espírito da graça, o Consolador e outros nomes que nós podemos identificar nas Sagradas Escrituras. Portanto, o Espírito Santo não é identificado apenas como um único nome na Bíblia, mas com diversos nomes e também diversos títulos. Em segundo lugar, nós podemos ver também informações bíblicas acerca da deidade do Espírito Santo. O que diz a nossa declaração de fé sobre isto? Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. O que o autor está querendo dizer é que o texto bíblico, em mais de uma ocasião, ele identifica a pessoa de Deus, Deus Pai, e também usa o Espírito Santo como um nome, como título, referindo-se à pessoa de forma intercambiável. Nós podemos ver isso de forma muito clara lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Na verdade, este texto de Atos dos Apóstolos nos dá muitas informações acerca do Espírito Santo, não somente acerca do nome dele ser usado de forma intercambiável com o nome de Deus. Atos, capítulo de número 5, diz assim a palavra do Senhor, nós leremos versículos 3 e 4. Atos 5, 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Disse então Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-o, não ficaria para ti, e vendida não estaria em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Neste texto, então, o escritor registra, Lucas, palavras de Pedro, que em primeiro lugar faz no versículo de número 3 referência a Deus, ou ao Espírito Santo, e no versículo de 4 uma referência a Deus. Ele fala que Deus, Espírito Santo, tratando-os como mesma pessoa e no mesmo nível, então, no mesmo patamar de igualdade. Ou seja, o Espírito Santo é divino. Deus também, obviamente, é Deus. E os dois, assim, juntamente com Jesus Cristo, compõem a Trindade ou a Santíssima Trindade. Mais exemplos disso nós podemos ver em 2 Samuel 23, versículos 2 e 3, e também em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Em terceiro lugar, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza as obras de Deus. Como assim? Nós vemos o Espírito Santo na Bíblia fazendo obras divinas atribuídas a Deus Pai, e nós vemos o Espírito Santo na Bíblia também com atributos da divindade. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo com esses mesmos atributos. Vemos o Espírito Santo onipresente no Salmo 139, 7. Onipotente, Lucas 1,35. Onisciente, 1 Coríntios capítulo 10. O Espírito Santo como Criador, Jó 33 e 4. O Espírito Santo como sendo eterno, Hebreus 9, 14. O Espírito Santo como sendo santo, 1 João 2, 20. O Espírito Santo como santificador, 1 Pedro 2. Como fonte de vida eterna, Gálatas 6 e 8. Como ressuscitador, Romanos 8 e 11. E como salvador, João capítulo 16 e versículo de número 8. Então nós vemos em várias ocasiões a Bíblia nos demonstrando o Espírito Santo como atributos da divindade e também realizando obras que procedem de Deus. Em quarto lugar, a Bíblia identifica o Espírito Santo de Deus como o Consolador. Essas palavras, inclusive, são palavras do próprio Jesus, lá em João, no capítulo de número 14, quando Jesus Cristo diz que iria para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos e que Ele nos enviaria outro Consolador. Nos enviaria outro. A palavra outro, ali no texto de João,
no texto grego. A palavra aplicada ali para outro é a palavra que indica outro da mesma qualidade, da mesma essência. Jesus Cristo não enviaria o Espírito de Moisés, de Abraão, de Elias, de qualquer um dos grandes profetas do Antigo Testamento, mas sim o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus, que é divino. Não fosse ele, nós não teríamos condições de caminhar. Porque, segundo a Bíblia, o próprio texto de João, capítulo de número 14, o Espírito Santo é o Consolador que seria enviado. Deus habitaria em nós se nós guardássemos as suas palavras, guardássemos os seus mandamentos. Como Deus habita no homem? Segundo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Deus habita no homem por meio do Espírito Santo. Quando Paulo perguntou à igreja de Corinto, lá nesse trecho que foi mencionado, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, que sois templo do Espírito Santo? Templo, morada do Espírito Santo. Então o Espírito, como consolador da parte de Deus, ele habita em nós. Ele intercede por nós diante de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito de Deus intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Porque, segundo Paulo falava aos Romanos, nós não sabemos como orar, mas o Consolador, aquele que está conosco, aquele que se coloca ao nosso lado, aquele que é identificado na Bíblia como nosso auxiliador, nosso intercessor, ele opera diante de Deus em favor dos crentes, em favor da igreja. Número 5, em quinto lugar, nós vemos também que a Bíblia nos informa acerca da personalidade do Espírito Santo. O que isso quer dizer do ponto de vista bíblico? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso a nossa declaração de fé faz as seguintes afirmações acerca disso. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível. E tem sido crença da igreja desde o princípio, ou seja, que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia revela todos os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é apresentado na Bíblia como tendo intelecto, emoções e também vontade. Vamos nos deter aqui um pouco neste ponto acerca da personalidade do Espírito Santo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo uma pessoa que possui intelecto, que possui vontade, que possui emoções. O termo aqui pessoa não quer dizer, obviamente, ser humano, mas um ser pessoal, que tem vontade própria, que tem emoções, que toma decisões, que fala, que conversa, que pode ser, por exemplo, entristecido, que pode ser ofendido e que pensa e que age. A Bíblia nos mostra o Espírito Santo dessa forma. Vejamos alguns poucos exemplos aqui inicialmente sobre o que a Bíblia nos diz acerca da personalidade do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha, o Espírito Santo só pode ser entristecido, obviamente, porque ele é uma pessoa. Se o Espírito Santo fosse um ser impessoal, não faria sentido em falar de entristecimento, desse sentimento. Diz mais também Atos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atuando na obra missionária. Foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Atos 16, 6 e 7. Depois também, João 14, 26, palavras de Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo fará lembrar. Como? Porque ele é uma pessoa. Um texto mais, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo,
apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13 e versículo de número 2. Tantos outros textos bíblicos nos mostram, identificam a personalidade do Espírito Santo de Deus. Isso é importante porque nós temos, por exemplo, nos nossos dias, um exemplar, tido como um exemplar por algumas pessoas, né, como uma tradução da Bíblia Sagrada, é esta versão aqui, por exemplo. Tem nas minhas mãos esse modelo aqui, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras. E vejam o que está escrito aqui nesse texto, na redação de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 2. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície da água. Vejamos o que diz o texto bíblico na Bíblia de estudo, ou melhor, na Bíblia com a versão de Almeida, revista e corrigida. Na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Mesmo texto, Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Todos os textos bíblicos, tradicionalmente, desde sempre afirmam que Gênesis capítulo de número 1 e versículo 2 fala do Espírito de Deus, uma pessoa, e fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou, noutra versão, sobre a face do abismo. Este texto que nós lemos inicialmente aqui, a tradução do Novo Mundo, das Escrituras, prega e ensina, de forma contrária à Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo é uma pessoa, mas trata o Espírito Santo aqui como sendo a força ativa de Deus. E isso não está restrito ao texto bíblico. Nós temos ao final aqui, desse exemplar, dessa tradução, alguns recursos adicionais de estudo para o leitor. Você está vendo aqui que no item de número 40, aparece aqui breves informações, explicações acerca da Trindade. E acerca da pessoa do Espírito Santo, o texto diz o seguinte. Então, aqui o item de número 40, letra D. Espírito Santo de Deus é sua força ativa. É uma força, não uma pessoa. De forma absurda. Esse recurso aqui, que está aqui nessa tradução, é deturpada, não só neste ponto, mas em tantos outros. Uma tradução deturpada da Bíblia Sagrada, que está no texto em português. De forma absurda, fala que o Espírito Santo não é uma pessoa nesses recursos aqui adicionais. E o próprio texto foi adulterado para não constar que o Espírito Santo é uma pessoa em alguns versículos. E ele cita aqui versículos, né, os autores aqui citam versículos, que em nenhum lugar é um daqueles versículos que mostra o Espírito Santo falando, conversando, dirigindo, entristecendo-se, etc. e tal. Então eles afirmam, o Espírito Santo é uma força. Não é pessoa no céu, com Deus e Jesus Cristo. Também afirmam, dirigido por Deus para seus propósitos. Também afirmam, servos de Deus o recebem e podem ser guiados por ele. Infelizmente, muitas pessoas às vezes têm acesso a essa tradução sem ter a possibilidade, às vezes, de conhecer o que de fato a Bíblia ensina acerca da pessoa do Espírito Santo. Então vamos ler novamente alguns versículos que mostram o Espírito Santo como uma pessoa na Bíblia, de forma muito clara. Veja então, Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala. Depois de João 14, 26, Jesus prometeu enviar o Consolador e falou que esse Consolador nos ensinaria todas as coisas. Quem pode ensinar para uma pessoa, tão somente outra pessoa. Senão não há possibilidade de estabelecer a comunicação. Mais ainda, Atos 16, 6 e 7, fala por duas vezes que o Espírito Santo
interferiu nas direções da obra missionária, ali nas viagens efetuadas ou levadas a cabo pelo apóstolo Paulo. E Paulo nos advertiu lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 30, de que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ainda segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Depois Mateus 10 e 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Não há como nós admitirmos, biblicamente, que o Espírito Santo é uma força ativa, uma energia, coisa desse tipo. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa. Infelizmente, muitas pessoas têm utilizado essa tradução das Escrituras, utilizada aí, mais precisamente pelo segmento religioso, conhecido como Testemunhos de Jeová, que graças a Deus, assim como nós, tem liberdade de crença, de expressão, de ensinar suas convicções, mas o texto bíblico é contrário àquilo que de fato está no Novo Testamento, principalmente, majoritariamente os versículos que nós estamos são do Novo Testamento. Aquela escritura, aquela tradução é contrária ao que está no Novo Testamento, lá no texto dos melhores manuscritos em grego, que é o texto no qual o Novo Testamento foi originalmente escrito. E no ponto de número 6 da nossa declaração de fé, no capítulo de número 6 e ponto de número 6, para encerrar, nós temos na Bíblia símbolos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo às vezes é apresentado como alguns símbolos, que simboliza às vezes o Espírito Santo: fogo, água, vento, óleo, e o mais conhecido deles, acerca do batismo de Jesus Cristo, nosso Senhor, João Batista foi instruído de que o Cristo seria manifestado, e Deus disse a João Batista o seguinte: aquele sobre quem você vir o Espírito de Deus descendo sobre a forma corpórea de pomba, esse é de fato o Cristo. E no episódio do batismo de Jesus, depois de Jesus ter sido batizado e sair da água, nós ouvimos ali o texto bíblico dizer: ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo também, na mesma ocasião, manifestou sobre Jesus ali numa forma corpórea de pomba. É um símbolo do Espírito Santo que ele foi identificado nas Sagradas Escrituras. Então, meu amado irmão, você estudante da Bíblia, você que gosta da Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, conheça aquilo que o texto bíblico diz, para que você conheça mais também da pessoa do Espírito Santo. E, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, aqueles que são guiados, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, de fato são filhos de Deus. Creia em Jesus, submeta-se a Deus, arrependa-se dos seus pecados se você ainda não fez isso. Creia em Jesus Cristo para a salvação. Receba, seja habitação do Espírito Santo e busque viver dirigido por Ele, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Na próxima semana nós estaremos prosseguindo o nosso estudo aqui sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Na próxima ocasião estaremos analisando o capítulo de número 7, que fala sobre o homem, ou seja, o assunto é antropologia bíblica. A Bíblia nos mostra a verdade acerca do homem, sua origem, sua constituição, seu propósito como ser criado por Deus e também o seu destino final, seu destino eterno. Acompanhe os nossos cultos aqui, ADCA ao vivo, na plataforma do YouTube. Deus possa te abençoar ricamente. Se você deseja, deixe um comentário. Se você deseja interagir conosco, faça isso. E nós certamente estaremos retornando com uma resposta acerca daquilo que você postar. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.